Glória a Deus, aleluia, Jesus. A paz do Senhor Jesus nessa noite, para os irmãos da casa. E a paz do Senhor Jesus nessa noite, para o nosso canal do YouTube. Glória a Deus, para o Facebook. Obrigado pelos irmãos que estão se inscrevendo no nosso canal. Que Deus abençoe cada pessoa que está entrando nesse canal e se inscrevendo. Continue ajudando o ministério das pregações. Ajude nossa missão a ir para frente. Que Deus abençoe cada inscrito. Deus abençoe aqueles que entram lá e assistem nossas pregações. Estamos nessa noite na série de Moisés. São 10 propósitos. Vamos falar de alguns propósitos de Moisés. Não vai dar para falar toda a história de Moisés, mas vai dar para falar um pouco de quem foi Moisés, o que ele fez na sua missão. Estamos no primeiro propósito de Gênesis 22, 14, Jeová Jireh, um ano. E o segundo propósito que está no livro de Êxodo, capítulo 2, do 1 ao 10 a seguir. Vamos orar nessa noite para que Deus tome a sabedoria e a direção da ministração da palavra. Meu Deus e meu Pai, que não seja eu aqui ministrando, que não seja, Senhor, a mulher pregando da minha carne, da minha imaginação, do meu ego, do meu ser, mas seja o Senhor Jesus Cristo usando tuas palavras. Que o Deus de Moisés venha trabalhar no nosso meio. Que o Deus Jeová Jireh venha trabalhar no nosso meio. Tu és o dono da sabedoria, meu Pai. Que o Senhor possa vir com a sabedoria, com a palavra, com o pão do céu. Entra em nós, coloca a tua palavra em nós, enraiza nós, edifica nós, salva nós, liberta nós, Senhor. Que seja a tua palavra em nós nessa noite. Desce nesse altar dessa igreja, Pai. Desce, toma minhas faculdades, toma minhas emoções, toma meu ser. Fala comigo, Jesus. Fala com a igreja. Fale com as crianças, fale com o irmão, fale com esses irmãos e irmãs que vão entrar na rede social, meu Pai. E se porventura um principado, uma potestade, um dominador lutar contra a palavra, o Senhor o queima e liberte, meu Deus, nossos ouvidos. Não deixe nenhuma distração tirar a atenção do teu servo, da tua serva. Que a tua palavra traga cura, milagre, sinais, prodígio. Venha, Senhor, com a sabedoria da palavra. Venha, Senhor, tu és, meu Pai, o professor, o mestre. Ensina nós nessa noite, Pai. Nos dê agora, Pai, a sensibilidade da tua palavra. E que nós venhamos sair daqui, Senhor, com a tua palavra nas nossas vidas. Pai, por todos os dias que nós vivermos na terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos para o livro de Êxodo. Nós ficou na semana passada o 15 ao 22 que nós não falamos. A palavra vai dizer hoje das parteiras que poupam a vida aos recém-nascidos. O 15 fala: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudar no parto as hebreias, e vide sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram, onde conservava os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isto? Que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias
não são como as egípcias, porque são vivas, já tem dado à luz os filhos, antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou, se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então nós estamos vendo aqui a perseguição e a luta que foi nos tempos de Moisés, quando ali o rei do Egito, ele sabia que ali poderia nascer um libertador, como nós vimos na semana passada, que eles tinham medo de perder a guerra para o povo de Israel, porque o povo de Israel aumentou muito. Quanto mais eles colocavam a carga dura nos israelitas, mais peso nos israelitas, mais tributos, mais Deus multiplicava o seu povo. Então, o rei do Egito, ele ficava cansado de verem que o povo de Deus estava crescendo, multiplicando, e era o povo que estava trabalhando, mas quem cansava era o rei que não estava trabalhando. E assim também nós dizemos que Satanás, que hoje representa o rei do Egito, ele não trabalha. A Bíblia diz que ele vive só passeando e espiando a terra, mas ele fica cansado e ele fica furioso quando ele vê que nós está lutando na casa de Deus. Cada vez que você vem na igreja, você está crescendo. O Salmo 92 diz que quando nós entramos numa igreja, nós estamos se aproximando de uma palmeira que tem profundidade e de um cedro do Líbano que tem raiz. Então, o inimigo, irmão, ele não gosta que você venha na igreja, porque você vai crescer, vai multiplicar e vai frutificar. Então, o que é que o inimigo planejou? O plano dele foi matar todas as crianças que eram homem no Egito. E quando nós estamos vendo fúria contra a criança, é porque nós sabemos que o reino de Deus está prosperando. Como nós vimos que mataram as criancinhas, é porque graças a Deus o evangelho do reino de Deus, ele está sendo semeado no Brasil. Só não ouve quem não quer, só não vai e aceita esse evangelho quem não quer. Então, nesse tempo, eles queriam matar o libertador, não deixar nem um menino vivo, porque o Faraó, ele tinha espírito, tinha divindade com ele, e ele sabia que no meio desses meninos teria um menino especial. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Puá. Então foi dada uma ordem do rei para as parteiras que eram do Egito, que elas, e disse: quando ajudar no parto das hebreias, vide sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for viva filha, então que viva. Porque eles queriam fragilizar os homens. Eles sabiam que eram os homens que ajudavam nas guerras, e eles tinham medo que os homens de Israel virassem contra eles. Então queria deixar só as mulheres.
Porque as mulheres não lutavam nas guerras. Quem lutava nas guerras eram os homens. Mas não existe mulher sem homem e nem homem sem mulher. Então o plano era machucar os hebreus, as hebreias. O plano era fragilizar a nação do povo de Deus. Assim também é na nossa vida. Quando o diabo mexe no homem da nossa casa, da nossa família, vai mexer no sentimento das mulheres. Porque não é nós mulheres sem os homens, nem os homens sem nós mulheres. Então, o plano de Satanás é mexer com um, ou mexe com a mulher, vai machucar o homem, ou mexe com o homem, vai machucar a mulher. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus agiu naquelas mulheres, mesmo sendo egípcia. E Deus, irmão, Ele está na terra. Deus, Ele pode usar um espírita, um macumbeiro, um crente, um católico, para nos abençoar. E é por isso que nós temos que tirar da nossa cabeça as teorias de dizer que todo mundo é igual, que todo mundo não presta, que muitas das vezes Deus põe nós para trabalhar na casa de um ímpio e nós temos medo de ir servir aquele ímpio, porque nós fala que ímpio não é de Deus, que aquela pessoa da outra nação não é de Deus. E muitas vezes nós perdemos as oportunidades. E essas mulheres aqui não eram hebreias, não. Mas Deus, Ele existe. É Ele que é o dono da criatura. Independente que Ele é macumbeiro, que Ele é católico, que Ele é espírita. Independente do que o ser humano é. Quando Deus quer entrar no sentimento dele, Deus vai entrar. E vai trabalhar. Deus entra no sentimento das parteiras egípcias para ajudar as mulheres hebreias. E aquelas mulheres sabiam que Faraó tinha espírito com ele. E o espírito, ele conta tudo que você faz. Sabia que Faraó tinha divindade e poderia acabar com a raça delas, destruir elas. Mas Deus vai colocar nelas o temor, mesmo sendo egípcia. Por isso nós não podemos perder as oportunidades. Quando Deus abrir uma porta, seja onde for, vai. Seja onde Deus te mandar e falar, eu estou mandando, eu estou te ordenando, vai. Porque é Deus que entra no ser humano e coloca o temor. E quando Deus coloca, pode ser católico, espírita, macumbeiro, brasileiro, alemão, egípcio, ele vai fazer o que Deus quer e não o que o homem quer. E a Bíblia vai dizer, e as parteiras, porém, temeram a Deus e não ao rei do Egito. Elas sentiram que elas que não iam matar os meninos, elas que não iam fazer mal aos meninos, porque elas sabiam que se elas matassem esses meninos, sobre elas viria a justiça de Deus. E o que é temor? Temor é respeitar a Deus. Elas tinham medo que o rei agisse contra elas, mas o temor, irmão, é mais forte do que o medo. Por isso nós que é crente, nós não podemos ter medo, nós temos que pedir o temor de Deus. Porque medo, todo mundo tem medo. Elas tinham medo de ser destruída,
Mas o que regia as atitudes delas foi o temor de Deus. E o que tem que reger nós? O medo de sair para trabalhar e não voltar? O medo de perder o emprego? O medo de perder o casamento? O medo de perder as bênçãos? O medo de ter uma amizade? O medo de trabalhar na casa do macumbeiro e ficar macumbado? O medo tem atrapalhado muitas pessoas, muitos crentes, muitos líderes, muitos irmãos têm perdido as bênçãos de Deus porque tem medo. Nós não devemos pôr medo na nossa frente. Nós devemos temer, é o que Deus está querendo de nós. Elas não teve medo de morrer. Elas temeram a Deus. E foram bênção para as hebreias. Então, nós temos que tirar o medo, irmão. Porque o medo traz muita dor no corpo. O medo prende suas pernas. O medo te paralisa. O medo faz você ver coisa aonde não tem coisa. Você começa a ver vulto. Você começa a ficar ansioso. Você começa a olhar para os irmãos. Você vê o irmão desconfiado, a irmã desconfiada. Então nós temos que tirar o medo, igual essas mulheres. Elas falaram: eu não vou ter medo do homem. Eu vou fazer o que Deus está pondo no meu coração. Vou salvar esses meninos. Deixa eles viverem. E assim é para você nessa noite. Porque muitas das vezes você está aqui na igreja, mas você está em medo. Medo que não vai conseguir aquilo na tua vida. Mas que nessa noite vamos temer a Deus, que cuida dos passarinhos, que não tem casa, que alimenta os passarinhos. Vamos temer a Deus, que sabe todos os fios do meu cabelo, que nem eu sei quantos fios aqui tem, mas Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Essas mulheres temeram o Deus que cuida dos pássaros, o Deus que cuida dos fios de cabelo. Há uma passagem na Bíblia que fala: temei a Deus, que tem poder de lançar sua alma no inferno, e não aos homens. Elas temeram, foi a cobrança de Deus, e não aos homens. Então, quando seu filho sai para trabalhar, põe nas mãos de Deus. Na mocidade, quando não quer mais ficar na igreja, põe nas mãos de Deus. Põe nas mãos de Deus quem dá trabalho. Põe nas mãos de Deus sua dificuldade. Continue temendo o Senhor e tira o medo. Porque o medo vem como um laço na nossa vida. O medo atrapalha a nossa vida. Então a palavra de Deus vai dizer que elas temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram. Antes conservavam os meninos com vida, porque elas não eram regidas por medo, não eram regidas pelo homem, mas elas eram regidas pelo Todo-Poderoso. Quem é que tem que reger sua alma, suas emoções, suas atitudes, seus sentimentos? Não é o homem quando ele te manda fazer algo errado. Não é a mulher quando te manda fazer algo errado. Não é o governo quando te manda fazer algo errado. Mas ao Senhor. Quando nós faz isso, nós está obedecendo a vida de Deus, o temor de Deus. Então o rei do Egito chamou as parteiras. Ele tinha divindade e ele desconfiou que essas mulheres não estavam fazendo o serviço certo. E disse-lhe: por que fizeste isso?
que guardaste os meninos com vida. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos, antes que a parteira venha a elas. Quando Deus tem um plano na nossa vida, quando Deus tem uma promessa na nossa vida, pode o inferno arquitetar a ferradura, a armadura que ele querer, irmão. Ele não vai conseguir. Ele não pode parar o plano de Deus. Por isso nós não devemos temer o inferno e temer a Deus. Por que elas não matavam? Não era porque elas queriam, era porque o plano de Deus era com o povo de Israel. O povo de Israel tem a bênção de Abraão. Deus disse para Abraão que a semente dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Por isso que você tem que ficar na presença de Deus. Porque se você alcançar as promessas dentro da igreja, seus netos vão entrar nelas. Seus bisnetos vão entrar nela. Tua família vai ser protegida. Não é porque eles merecem, é porque Deus, ele é fiel com quem é fiel. Aleluia. Você pode dar glória nessa noite. Deus, ele é fiel com quem é fiel. Esse povo era descendente de Abraão. Esse povo era descendente de Isaac. Esse povo era descendente de Jacó. Esse povo era descendente de José. Não podia mexer. Sobre eles havia uma promessa. E assim é na minha vida e na sua que está aqui na igreja. Sobre a tua casa há uma promessa que Jesus faz em Atos 16:31. Crê somente tu e será salvo, tu e a tua casa. Há uma promessa de Jesus sobre a igreja no Novo Testamento. Então, o diabo, ele tem que passar de retirada. Ele até tenta usar, mas na tua casa e na minha casa, ele não pode morar. Ele até entra, como ele entrou na de Jó. Ele até entra, mas ele não vai poder fazer o reino dele. Porque ele não fez no povo de Israel. Por isso você não pode temer quando um filho está nas drogas, creia que Deus liberta. Quando a filha está na prostituição, creia que Deus liberta. Quando a porta está fechada, creia que Deus vai abrir. Quando a doença, creia. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de promessa. A igreja, ela tem uma promessa. Antes a promessa era com os patriarcas. Mas hoje, aonde está a promessa? A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus na terra. As portas, ou seja, ainda mais que ele tentar na porta, pode ser que ele vai tentar na porta da saúde, da felicidade, do amor, da alegria, da prosperidade. Ele não vai ter força, ele vai ter que cair. Se você é igreja, se você crê em Jesus, porque a igreja, ela crê em Jesus. O povo de Israel era protegido pela promessa dos patriarcas. E nós, hoje, somos protegidos porque nós hoje crê em Jesus. Então, mesmo sendo egípcias, mesmo sendo mulheres de outra nação, elas não puderam fazer o
mal para o povo, para os homens hebreus. E assim também é na sua casa, é na minha. Quando nós temos o temor de Deus e carrega a promessa de Deus. E a Bíblia vai dizer: e as parteiras disseram ao faraó, é que as mulheres hebreias não são como egípcias, são vivas, já têm dado à luz os filhos, antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e fortaleceu muito. E essas duas mulheres, por ter sido generosa para o povo de Deus, os nomes delas entrou na história da Bíblia. Porque quando a gente faz algo que agrada a Deus, Deus põe um memorial e coloca o seu nome na história. O nome desse rei, ninguém nem sabe como ele chamava, só se pesquisar na história. Mas o nome de Sifrá e Puá entra na história. E toda vez que se lê a história dos hebreus, como que iniciou o nascimento de Moisés, está o nome delas na galeria: Sifrá e Puá. Por isso que a gente tem que fazer o bem quando Deus pede. Porque quando você faz o bem, o teu nome vai para o legado. Nunca ele vai ser apagado. Você pode morrer, mas seu nome vai estar ali naquele prédio de Deus. Vai estar ali, ó. Foi ela que estendeu a mão na hora da necessidade. Foi ele que ajudou. Por isso, ajuda, generosidade não pode sair dentro de nós. Por mais, irmãos, que os homens é ruim, que existe mulheres ruins, nós não pode, por causa do mal que há nos homens, tirar a generosidade de dentro de nós. O nome das mulheres entra na história. Deus fez bem. Deus fez bem às parteiras. E Deus fará o bem a todo homem e mulher que não forem do coração fechado. Todo homem e mulher que não pensar só nele no medo. Ah, eu não vou ajudar não, eu tenho medo. E se eu ajudar esse daí, vai vir, eu vou pagar o preço. Se eu orar para esse aí, vou pagar o preço. Se eu estender a mão, vou pagar o preço. Aí você não vai ter legado. Daí você não vai ter história. Mas quando Deus põe e confirma que é para você ajudar, ajuda. Quando Deus põe e confirma que é para você fazer, faz. Porque daí há um legado. Deus fez bem para elas. E o povo se aumentou e fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus. Porque se nós, irmão, for ter medo do mundo como ele está, não querer ajudar ninguém por causa da maldade, e porque a Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se nós for pôr no coração medo, fechar o coração, nós vai estar temendo o pecado, a iniquidade, e não o Deus que é o dono do amor, e não o Deus que tem todo o poder na nossa vida. Então elas temeram, não foi o medo, elas temeram a Deus, e o povo de Deus aumentou, fortaleceu e estabeleceu-lhe casas. Porque o diabo não quer que você tenha uma casa. O diabo não quer que você seja construído no espírito.
O diabo não quer que você tenha sua casa dentro de sua casa. Ele não quer que você tenha uma estabilidade aqui na terra. Ele não quer que você fique no emprego. Ele quer te ver pulando de emprego. Um mês está no emprego, daqui 3 meses em outro. Ele quer que você case um casamento, não dá certo, você vai para o segundo, terceiro. Ele quer que você fique desigrejado de igreja, não dá certo naquela igreja, vai para outro. O diabo não quer que você tenha amigos, amiga. Tudo isso, quando a vida da gente está assim, quem está por trás é o dedo do diabo. Agora, quando você começa a enraizar no casamento, no emprego, numa igreja, na amizade certa, aí quem está por trás disso é o dedo de Deus. Mas quando você pega as suas coisas e começa a vender tua casa, teu carro, seu dinheiro, gastando em coisa errada, quando você começa a viver vagueando, você está o dedo do pai maldito, que é ele que anda assim, irmão. Satanás não tem casa. Satanás não tem estabilidade. Jó viu o diabo no meio dos filhos dele e perguntou: da onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Eu e você tem que ter casa. Nós temos que ter a igreja como um compromisso sério e a nossa família, que é o segundo compromisso que Deus deu para nós. Ter zelo pela família, trabalhar, construir um teto para a família, dar alimento para a família, dar educação para os filhos, sentar e conversar, planejar o que vai fazer, não ir pelo papo dos amigos errados, das amigas erradas, blindar a sua casa, não trazer pessoas que não têm amor, pessoas que você já conhece na rua e joga na sua casa. É pessoas, irmãos, que é trabalhador igual nós, lutador igual nós. É assim que a gente anda. Porque Deus quer que você tenha casa. Deus quer que quem é solteiro encontre uma moça, casa, um rapaz, a moça, casa. Deus quer que você tenha um emprego para pagar as contas. Deus quer que você sonha. E o diabo queria ver os hebreus destruídos. O diabo queria ver os hebreus perdidos. Mas Deus usou alguém de outra nação e abençoou. E Deus, Ele ainda é o mesmo. Ele vai continuar usando alguém para abrir teus olhos e dizer que você precisa ter estabilidade. Porque, irmão, se nós não temos estabilidade, nós não vamos ser respeitados aqui na terra. Precisamos ter respeito. Deus é o Deus que dá estabilidade. O povo, naquela terra, o povo construiu casa. O povo foi abençoado no Egito. O diabo não queria, mas Deus usou as parteiras, pôs amor nelas, temor. E assim você vai também. Deus vai te ajudar a crescer numa empresa, numa igreja, no casamento, na família. Você vai conseguir, em nome de Jesus, ter sua estabilidade aqui na terra, sua dignidade. Vai partir para a eternidade e vai dizer: eu consegui, eu alcancei os projetos de Deus. Hoje talvez você não tenha, mas Deus vai te ensinar. Nós não devemos culpar pelo que nós foi, mas viver agora, aprender no presente. Aprender no presente nós vamos conseguir em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz: o meu povo errais por não conhecer a palavra. Quando a gente conhece a palavra, a gente vai tendo luz, e a luz vai guiando nossos passos. A Bíblia diz que então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo:
A todos filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então agora ele ordena a todos. O diabo, irmão, ele não vai parar de lutar contra você. Por isso você não pode parar de buscar o reino de Deus enquanto está vivo. Porque ele nunca vai cruzar os braços e dizer: eu vou descansar. Deixa ela em paz. Deixa ele em paz. As parteiras não quis matar os meninos. Então ele fala: agora eu vou dar ordem. Agora é todos que vai jogar no rio. Toda mãe hebreia agora vai ter que jogar seu filho no rio. Porque é assim que ele trabalha. Por isso você não pode descansar. Às vezes você vem para a igreja, você recebe uma bênção e você descansa dentro de casa. E quando você está descansando, ele dá ordem ao exército dele. Aí ele fala assim: agora vai lá, luta mais forte. Luta mais forte contra ele e ela. Porque ele recebeu uma bênção. E agora eu quero que você tire tudo que Deus deu para ele. Porque eu quero lançar nele 7 demônios pior do que os primeiros que usavam a vida dele. Por isso, não pode parar de servir a Deus. O diabo não descansa ao nosso respeito. As parteiras foram boas, agora ele vem com outro plano. Ele vem com outro projeto. Já que as parteiras foram generosas, agora ele vem com ordem. Para que todas as mães hebreias lancem teus filhos sobre as águas do rio Nilo. E é assim o mundo que nós estamos vivendo. É Deus salvando, curando e libertando, e o diabo querendo destruir aquilo que Deus dá. E eu e você que está na igreja tem que ter ciência disso. Porque tem muito crente, irmão, que ele descansa nos milagres, que ele descansa nas bênçãos. Tem muitos crentes que descansam no que Deus dá. Tem crente que é assim, ele vai para a igreja buscar para Deus abrir uma porta de emprego. Aí quando ele está trabalhando, ele diz que está com dor porque está trabalhando. Ah, agora eu estou cansado, o trabalho está me deixando cansado. Aí Satanás vai arrancar aquele emprego. Aí o diabo vai lutar mais forte contra o que Deus te deu. Você tem que ser esperta e não deixar ele tomar suas bênçãos. Não deixar ele tomar suas promessas. Se Deus deu um emprego, agora você tem que lutar para outra bênção. Aonde? Na igreja. Junto com os irmãos, adorando. Aí você descansa, aí ele vai levando embora aquilo que você já conquistou. Aí depois você vai para a fila, ficar na fila ali. Aí Deus agora fala: eu vou dar um molho nele, vou deixar ele um pouquinho de reserva. Então, irmão, abre o olho. Se Deus está te prosperando, caminhe para Jesus. Porque você caminhando, você vai só alcançando, separando, ele veste o exército dele, vai roubando de você. Então a palavra diz, vamos entrar um pouquinho na história de Moisés, 9 horas nós vamos encerrar. E foi-se um varão da casa de Levi, o 2, e casou com a filha de Levi. Então agora entra na história do pai de Moisés e da mãe de Moisés. Que esse casal fazia parte da tribo de Levi. Por que Levi? Levi era ordenado para serem os sacerdotes de Israel. Todos que faziam parte da tribo de Levi eram os sacerdotes. Em Israel, eram aqueles que poderiam levar a arca da aliança, eram aqueles que faziam os trabalhos do templo em Israel. Então Deus pega o pai de Moisés, da tribo do sacerdote. Deus pega esse povo que eles nem trabalhavam, eles cuidavam só daquilo que era sagrado, da casa do Senhor.
Então, esse povo aqui entra como pai do libertador. O libertador que é Moisés. Moisés, até hoje, abaixo de Adão e Jesus, é um dos homens mais idolatrados no mundo, no tempo antigo. Porque Moisés recebe a lei. Moisés vê Deus falar pelas costas. Moisés ouve a voz de Deus. Então Moisés é uma grande figura, é um grande herói do Velho Testamento. Há tanto que ele morre e o corpo dele some, porque se tivesse ali, eles poderiam usar seu corpo para fazer idolatria. Então agora os pais de Moisés, essa grande figura que nós vamos começar a falar, esse grande homem, os pais deles eram levitas. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu o 3 meses. Então a mulher sentiu no coração dela que ela não ia matar Moisés. Ela não ia matar esse bebê. Ela lutou 3 meses. Mas depois disso não tinha mais como. Porque ele ia chorar dentro daquela casinha. O exército de Faraó ia perceber. Ia vir agora uma afronta para a família. Poderia até ele ser morto. Então ela lutou. Porque ela sabia da promessa. Ela sentia como levita que esse menino era especial. E assim também a mãe e o pai. A mãe e o pai, eles sentem quando o filho tem promessa. A mãe e o pai sentem quando o filho é especial para Deus. E o que você tem que fazer? Proteger. Protege do mundo. Não deixa seus filhos andar com qualquer tipo de menina, que a família não tem respeito, que o pai não tem respeito. Veja o que seus filhos estão fazendo na rede social, o que eles estão baixando no celular, o que está assistindo. Protege, porque as criancinhas e os jovens, eles pecam. Não é porque eles querem, por experiência. Eles não têm a noção que nós de 40 anos temos. Eles vão pela cabeça do outro. Então vocês, que é pai, que é mãe, tem que estar observando a vida dos seus filhos, das suas filhas. Como essa mulher, ela fez o máximo que ela pôde para esconder o profeta, o ungido, o sacerdote. E assim, irmãos, vocês também têm que lutar, segurar as meninas o máximo que puder, ensinar elas, observar o comportamento, conversar com eles. Por quê? Porque deles pode estar vindo uma grande missionária, uma grande profeta, um grande ungido. Então ela fez a parte dela. E toda mãe e todo pai tem que fazer a sua parte. Estamos terminando. 5 minutos eu fecho. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, betumou com betume e fez, e pondo nela o menino, pôs no junco à borda do rio. Então essa mãe, o coração partido, ela fez igual a arquinha de Noé, betumou aquela arca, cestinha, pôs o menininho dentro, colocou no junco à borda do rio. E ela agora entrega seu filho nas mãos de Deus. É assim que você tem que fazer. Você tem que segurar seus filhos até você puder. Da hora que você não puder mais, você vai deixar o Espírito Santo carregar. Aí agora você entrega nas mãos das mãos de Deus. Porque o Pai maior
a mão maior não é a sua. Porque vai ter uma hora, você não vai poder ficar controlando seu filho adulto, sua filha adulta. Você vai ter que deixar ele casar, sair, viajar, bater as asas e conhecer o mundo. É por isso que enquanto é pequeno, traz para a igreja e põe a semente, igual nós vai fazer com essas crianças. Mas na hora que ela virar adolescente, ela que vai decidir se ela quer a igreja ou não. É eles que vai dizer, eu que quero ou não. Na hora que ele dizer eu não quero, você vai pôr na mão de Deus. É o Espírito Santo que vai levar no rio dele. Porque aí ele vai ter que criar bagagem. E tem mãe, irmão, que depois que o filho é adulto quer mandar no filho. Ciúma do filho. Não é assim. Você tem que entregar agora nas mãos de Deus. Enquanto ele é menino, menina, ele vai te obedecer. Mas na hora que ele virar adulto, ele vai bater as asas, vai viver a vida dele. Mas você não vai ficar preocupada. Você vai pôr na mão maior. Nas mãos de Deus. Nós vai fechar aqui agora. E quarta-feira nós vai pegar do versículo 3 a seguir. Então nessa noite, coloca nas mãos de Deus sua família. Aqueles e aquelas que já saiu do ninho. Aqueles e aquelas que agora quem vai reger eles não é mais sua mão. Sua parte você fez. Agora é a mão de Deus. E a mão de Deus é melhor do que a sua. A mão de Deus é muito melhor do que a minha. Porque a Bíblia diz que a mão dele está estendida sobre o globo da terra. E ela está estendida para salvar. E não para destruir. Então se seu filho, sua casa, sua filha está nas mãos de Deus, você vai deitar e dormir e descansar. Porque sua parte você fez. Agora, tua família está nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos do Espírito Santo aquilo que é para Deus cuidar nessa noite. E assim fez a mãe de Moisés. Deixou as águas levar Moisés. Deixou Moisés nas mãos de Deus. E assim nessa noite, você vai voltar para casa por aquele problema, aquela luta, aquilo que você não consegue mais segurar. Você vai dizer, Deus, está nas mãos do Senhor. Manda teu rio, manda tuas mãos, teu Espírito levar embora. Trabalhar por mim naquilo que eu não posso fazer. Deita e dorme. E confia nas mãos do seu Deus. Amém, igreja? Vamos orar pelos irmãos da live. E logo após nós vamos entrar a oração aqui pelos irmãos da igreja. Vamos ficar de pé os que pode. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela palavra que foi ministrada para o mundo inteiro. Porque, Senhor, ela está na rede social. E quando ela entra no YouTube, ela alcança os 4 cantos da terra. Abençoe esses irmãos e essas irmãs que têm fome e sede de justiça lá de Minas, que sempre assiste às pregações. Abençoa, Pai, aonde essa palavra entrou. Deus dê vitória, Deus dê força, dê graça, seja o libertador deste homem, desse jovem, dessa criança, dessa mulher. Cuida dos teus servos, aquilo que eles podem fazer pelos filhos e pelas filhas. Nós te exaltamos e glorificamos. E as causas que eles não deu mais conta, o Senhor toma de conta. E nessa campanha o Senhor liberte, dá vitória para eles. Assim como a tua mão foi com Moisés, seja com esses irmãos e essas irmãs que estão recebendo essa pregação. Confirma sobre eles o êxito, a libertação, a entrada nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus e no sangue de Jesus. E assim eu vou despedir dos irmãos da rede social. Em nome de Jesus, quarta-feira eu volto com outra palavra. Deus abençoe os irmãos dessa live. Está pedindo a nossa irmã para desligar essa live em nome de Jesus.